Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Dedicamos esse momento para louvar e agradecer ao nome do Senhor por aquilo que Ele é. Convido você a ler comigo o livro de Apocalipse, capítulo 2, os versículos 8 a 10, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. João escreve às igrejas, mais especificamente à igreja em Esmirna. Os irmãos estavam passando por dificuldades, alguns ali iriam enfrentar outras tribulações, mas o Senhor, Ele convida a realmente a nós expressarmos a nossa fidelidade a Ele em toda e qualquer situação. Até o momento em que o Senhor nos chamar, nós somos convidados a sermos fiéis a Deus. Deus é fiel a cada um de nós. E nós temos expressado a nossa fidelidade ao nosso Deus? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da presença do Senhor para oferecer esse culto ao Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe cada uma das partes desse culto, que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, que nós possamos entender os planos do Senhor e que nós possamos a cada dia sermos fiéis ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido você a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A palavra de Deus está presente em Daniel 6, de 1 a 23, e nós, neste momento, iremos meditar naquilo que Deus realmente quer falar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dario constituir o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas desse conta para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disse: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que pelo espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não atire ao rei fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes,
3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é da lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, rompeu o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A fidelidade é uma escolha permanente que nós precisamos optar. A fidelidade a Deus, ela não pode ser mascarada ou mesmo simplesmente praticada quando nos convém, porque Deus, ele é eternamente fiel. E quando nós fazemos uma aliança com Deus através dos méritos de Jesus Cristo, nós somos chamados também a sermos fiéis, a testemunhar aquilo que Deus tem realizado na nossa vida, a viver a palavra de Deus como regra de fé e de prática nas nossas vidas. Daniel é um desses exemplos de alguém que durante a sua vida foi fiel aos caminhos do Senhor. E diz a Bíblia que Daniel foi levado a um país chamado Babilônia, e ele foi levado ali como prisioneiro de guerra. E quando Daniel chega à Babilônia, o rei estava à procura de alguns jovens, de pessoas para que treinasse, para que ensinasse a cultura babilônia. Mas Nabucodonosor daria a esses jovens todas as iguarias do rei. A esses jovens estavam destinados a comer do banquete do rei. A gente poderia dizer que esses jovens passariam pela dieta do rei, que consistia em pratos especiais, vinhos finos, comida boa, porém muitas dessas comidas eram realmente proibidas aos judeus dentro da lei. A fidelidade de Daniel começa aqui, porque segundo a lei mosaica, algumas espécies de carne não poderiam ser comidas. Isso porque a lei classificava como imundas. A fidelidade a Deus começa aqui, na vida de Daniel, porque ele não desejava se contaminar com as iguarias do rei. Então Daniel, mesmo longe da sua casa, mesmo distante do seu templo, ele é exemplo de fidelidade a Deus em toda e qualquer situação. E esse homem, ele passa por 3 reis: Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Isso quer dizer, irmãos, que entra rei, sai rei, e Daniel permanece fiel diante do Senhor. Isso porque Deus é fiel a Daniel, Daniel também permanece fiel aos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina
a sermos fiéis a Deus. Por que a palavra de Deus pode realmente falar aos nossos corações e nos ensinar neste momento? O primeiro ensino que nós podemos tirar aqui da palavra de Deus é que pelo fato de Daniel ser fiel a Deus, Daniel foi provado. Talvez você já tenha se deparado com alguma situação na sua vida, talvez você já tenha se deparado com alguma dificuldade da vida que seja insuportável, que seja bastante complicada na sua vida, e talvez você tenha pensado: por que será que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, eu atravesso por um problema que eu não consigo resolver e que se complica cada vez mais a cada dia? Na vida nós passamos por provações. Na vida nós passamos por diversas tribulações. Se a gente pudesse falar aqui, usar uma linguagem mais atual, a gente poderia dizer que na vida nós passamos por diversos desafios. E por que então que Deus permite que nós sejamos provados, que nós sejamos desafiados? Deus não permite que nós passemos por provações porque Ele deseja nos testar. Sabe por quê? Porque Deus já sabe de antemão tudo o que acontecerá conosco. Deus já sabe de antemão tudo que nós vamos fazer. Por que então que Deus permite que nós sejamos desafiados no cotidiano? Deus permite que nós sejamos desafiados simplesmente para o nosso próprio crescimento, para que nós possamos ter a consciência do nosso potencial, para que você saiba realmente do que você é capaz, para você saber que cada desafio que você atravessa, Deus está com você. Deus permite provações na nossa vida para que nós possamos perceber que as barreiras podem ser superadas, que as barreiras podem ser vencidas, em nome de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Daniel foi constituído por Dario como um dos governadores da Pérsia. E Dario queria colocar ele como primeiro-ministro, como a pessoa mais importante no reino de Dario, e por inveja ele foi perseguido. Daniel foi perseguido porque ele era fiel a Deus. E os seus perseguidores, eles olharam para a vida de Daniel e não viram nenhuma falta. Então eles pensaram: se nós quisermos realmente derrubar a Daniel, nós precisamos encontrar algo na sua vida que tenha relação com o seu Deus. A armação contra Daniel foi o seguinte: ó rei, no espaço de 30 dias, todas as pessoas que fizerem algum pedido, que seja para qualquer Deus ou para qualquer homem além de ti, que essa pessoa seja lançada na cova dos leões. No primeiro momento, Dario gostou bastante dessa ideia. Talvez ele tenha achado: mas que ideia fantástica, que ideia maravilhosa, porque além das pessoas colocá-lo como um soberano no seu reino, o colocou como um soberano entre os outros deuses também. Todos que pedirem a qualquer Deus ou a qualquer homem além de ti, essa pessoa seja lançada na cova dos leões. E Daniel ficou sabendo da ordem. Daniel ficou sabendo do interdito. O que Daniel fez? O que você faria se houvesse alguma proibição de você orar a Deus? O que você faria? Porém, Daniel, ele sabia da direção de Deus para a sua vida. Sabia que Deus era fiel na sua vida. E Daniel continuou sendo fiel ao seu Deus. Mesmo com o interdito, mesmo com a lei contra, Daniel se coloca diante do Senhor durante 3 vezes ao dia e ora a Deus.
Mas pense aqui atente aqui que o fato de Daniel orar não foi nada secreto, não foi nada escondido. Isso porque Daniel abria as janelas e se colocava diante de Deus para todas as pessoas verem. Daniel colocava sua fidelidade a Deus muito acima da fidelidade aos homens, ao ser humano. Daniel orava durante 3 vezes ao dia. E Daniel se colocava diante do Senhor para todas as pessoas o verem. Foi a fidelidade a Deus que enviou Daniel à cova dos leões. Mesmo diante das provações, mesmo diante dos desafios, Daniel continuou fiel a Deus. Aplicando isso para a nossa vida, nós temos continuamente sendo fiel ao nosso Deus. Nós temos cultuado o nome do Senhor, nós temos orado, nós temos lido a palavra do Senhor, nós temos praticado a palavra de Deus nas nossas vidas. Será que nós temos realmente, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, temos sido fiéis ao nosso Deus? Deus estava com Daniel, mesmo na cova dos leões. Lá na Babilônia, os leões, eles eram mantidos em covas para serem utilizados como meio de execução. Antes da pessoa ser lançada na cova dos leões, a gente precisa dizer que os leões ficavam sem comida durante alguns dias. O dia de Daniel passar pela provação chegou. E provavelmente aqui Daniel já tivesse os seus 85 anos de idade. E aqueles que estavam de olho na função de Daniel vão a Dario e dizem: Daniel continua orando ao seu Deus e tu sabes o que o decreto assinaste. E que a lei dos medos e dos persas não podem ser revogados, não pode ser cancelados. E durante um dia todo, o rei Dario, ele faz de tudo para livrar Daniel daquela situação, livrar Daniel da cova dos leões. Dario achou um jeito de cancelar aquele decreto, mas tudo fora em vão. Foi chegado o momento, foi chegado o dia, Daniel foi colocado na cova dos leões, foi colocado uma pedra na boca da cova, e ali o rei Dario usa o seu anel para selar ali aquela pedra, juntamente com os seus grandes, juntamente com os poderosos. Mas preste bastante atenção, aquilo que Dario fala a Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo, a quem continuamente serves, será que esse Deus tenha podido livrar-te dos leões? Na verdade, depois de algumas horas, ou talvez dias, que Daniel passou ali na cova dos leões, Dario, no fundo do seu coração, ainda contava com a possibilidade que Daniel estivesse vivo. Porque se ele chama Daniel, ele esperava que Daniel respondia, ele esperava que realmente Daniel estivesse vivo. Acaso o Deus a quem tu serves, será que esse Deus tenha podido te livrar dos leões? E Daniel diz: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quando Deus está conosco,
Quando Deus é por nós, quando Deus atravessa pelas provações conosco, Deus tem vários propósitos na nossa vida. Mas em toda e qualquer situação, Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele. Deus quer que nós permaneçamos fiéis a Ele. E aqui nós percebemos que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Mas na cova dos leões, Deus livrou a Daniel dos leões. E ele passou durante aquele dia firme diante do Senhor. E os leões não fizeram nenhum mal. E com toda certeza essa situação, essa história ficou bastante conhecida na vida de Daniel, ao ponto de estar aqui presente na palavra de Deus, ao ponto de nós tomarmos conhecimento dessa história. As pessoas ficaram sabendo da grandeza de Deus, do Deus de Daniel. Daniel testemunhou os feitos do Senhor. Daniel testemunhou da sua fidelidade a Deus. E Daniel também testemunhou que em toda e qualquer situação, Deus continua sendo fiel. Que nesse momento que nós estamos atravessando, que nós também sejamos encontrados fiéis ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos mais uma vez entoar louvores ao nosso Deus. Mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me secar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Como está a sua vida diante do Senhor? Convido você a se colocar diante da presença de Deus e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece as situações em que nós estamos envolvidos e nós te louvamos porque o Senhor é fiel a cada um de nós. Te pedimos que o Senhor nos ajude, que Teu Santo Espírito nos dê forças para que nós possamos estar continuando firmes nos caminhos do Senhor, testemunhando dos feitos do Senhor, e que nós possamos realmente ser conhecidos como homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. Queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que nós possamos ser sempre encontrados fiéis até o momento em que Jesus nos chamar. É em nome dele que nós oramos. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém.